Glória a Deus, pode se sentar. Amém. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar a ler o livro de Jonas. E o tema dessa palavra é lugar de alinhamento. Talvez Deus queira nos levar a um tempo de alinhamento, ou de realinhamento. Então vamos ler lá Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Aí um pouco mais adiante no versículo 11 diz assim: E disseram-lhe: Que te faremos nós? E então, entre um versículo e outro, eu acabei não anotando aqui, mas entre um versículo e outro, eles descobrem que é Jonas que é ocupado pela tempestade. Aí no versículo 11, os chefes daquele navio começam a perguntar para Jonas: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam. Versículo 14: Porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Agora sim, versículo 14: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, não te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Amém? Então essa palavra, o livro de Jonas, ele traz aí uma certa situação onde Deus começa a falar com Jonas e convidar e começa a convocar Jonas a um propósito, a um chamado. Fala: Jonas, você vai até Nínive, e você vai pregar para o povo de Nínive, porque a maldade de Nínive, porque a sujeira de Nínive é tão grande que chegou até mim. Então Deus estava falando para Jonas que a terra de Nínive, que o povo de Nínive estava vivendo uma vida tão errada, tão promíscua, tão suja, que Deus precisava enviá-lo até aquele lugar, para que Jonas pregasse em Nínive, e assim viesse sobre Nínive uma oportunidade de arrependimento. E é muito importante nós entendermos isso, porque Deus, apesar das nossas falhas e dos nossos erros,
Ele é rico em misericórdia. Ele poderia muito bem falar, bom, Nínive está corrupta, Nínive está andando por caminhos tortos, o povo de Nínive não entrega o seu coração a mim, eu vou destruir essa cidade, eu vou destruir esse povo. Mas ele decide mandar Jonas até lá, para que Jonas pregue para o povo de Nínive. E o interessante é que quando Deus chama Jonas para ir até Nínive, Jonas, de certa forma, ele não se agrada com isso. E por que ele não se agrada? Porque ele entendia que Nínive não merecia oportunidade de arrependimento. Ele entendia que Nínive não merecia essa oportunidade de Deus. E quando ele se depara com Deus, pedindo que ele vá até Nínive e pregue para o povo de Nínive. E é interessante porque muitas vezes nós pensamos que temos uma maneira de resolver as coisas melhor do que Deus. Jonas, ele achava que se ele fosse Deus, talvez ele resolveria as coisas de uma forma melhor do que o próprio Deus. Muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por situações e circunstâncias, ou nós vemos coisas acontecer, que nós pensamos, bom, se eu fosse Deus, eu faria isso. Sabe de uma coisa? Ninguém de nós saberia ser Deus como Deus é. E às vezes a gente pensa que sabe como resolver as coisas. E nós olhamos então para o nosso país e fala, poxa, o nosso país está tão corrupto, está tão corrompido, e tantas nações estão envolvidas com corrupção, e tantas pessoas estão desagradando a Deus. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não acaba com essa gente? Ou por que Deus não resolve isso de uma vez? Sabe de uma coisa? Se eu ou você fosse Deus, nós já teríamos causado muita destruição. Porque Deus é longânimo em misericórdia. Nós, muitas vezes, temos dificuldade tanto em perdoar, quanto em se arrepender. Deus não. E Jonas então, ele se depara com essa pedida de Deus, e eu imagino Jonas pensando, falando, bom, mas se eu fosse Deus eu faria diferente, Nínive já estava destruído. Se eu fosse Deus, Nínive já não teria mais chance, por tudo que eles fazem, por todas as condutas, por todos os erros que eles cometeram. Então Jonas, ele se depara com isso, e ele não se conforma com o que Deus está pedindo. E o que Jonas faz? Ele decide fugir da presença de Deus. E a palavra então fala que Jonas começa a projetar a sua fuga, né? Ele vai até um navio que vai para Tarsis, compra sua passagem, entra no navio e fala, não, vou para Nínive, vou para Tarsis. E lá eu vou me esconder daquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou me esconder daquilo que Deus pediu que eu fizesse, para que eu não tenha que ir até Nínive, pregar ao povo de Nínive. E quantas vezes nós fugimos de Deus? Quantas vezes nós nos escondemos de Deus? Sabe, nem tudo que Deus separou para a sua vida é aquilo que você quer fazer. Nem tudo que Deus projetou para você é aquilo que você ama fazer. Nem tudo aquilo que Deus sonhou para você é aquilo que você sempre sonhou viver. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: mesmo que algumas coisas nós não sonhamos viver, e ainda assim Deus projetou, quando nós passamos a viver,
nós somos surpreendidos, porque nós encontramos aquilo que realmente nós deveríamos fazer. Então aquilo que nós não gostávamos de fazer passa a ser um prazer, passa a ser algo bom. Deus, Ele quer alinhar você com os propósitos dEle, Ele quer alinhar você com os sonhos dEle, mesmo que dentre esses sonhos existam coisas que você não sonhou fazer, existam coisas que você não se planejou para fazer, não se programou para fazer, e então Ele começa a operar de uma forma e te levar a um novo direcionamento. E Jonas então, ele entra naquele navio para que ele vá até Tarsis, para fugir da presença de Deus. E o interessante é que nessa fuga da presença de Deus, nessa fuga da missão que Deus havia dado para ele naquele momento, Jonas, ele se depara com uma situação. O mar, ele começa a se agitar e uma tempestade vem, o vento vem forte, e a palavra de Deus diz que a tempestade que veio sobre aquela região era tão forte que estava a ponto de quebrar aquele navio, estava a ponto de arrebentar aquele navio e todos morrer. E é muito engraçado porque nós vemos Jonas dentro de um navio para Tarsis, fugindo da presença de Deus, no meio de uma tempestade, e a palavra de Deus diz que ele estava dormindo em profundo sono, escondidinho dentro do navio. Sabe, Jonas tanto sabia que o problema daquela tempestade era ele, que ele resolveu dormir para fugir da realidade. E muitas vezes as coisas começam a se embaralhar, as coisas começam a ficar bagunçadas, e nós tentamos fingir que nada está acontecendo. Então nós tentamos ficar alheio a toda a situação, fingir que nada está ocorrendo. E assim como Jonas, muitas vezes em meio à tempestade, nós decidimos dormir, não por tranquilidade, não por paz, mas para fugir da realidade. Jonas não estava dormindo porque ele estava em paz com tudo, não. Jonas estava dormindo porque ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus. Jonas estava dormindo porque ele sabia que a tempestade era culpa dele. Jonas estava dormindo porque ele não queria ter que enxergar aquela realidade. Deus está te chamando hoje para um tempo onde você precisa abrir os olhos para a tua realidade, para a realidade que Ele tem para a sua vida. E não adianta você fugir. Mas a tempestade está forte, está tudo dando errado. Ok, tudo pode estar dando errado, mas talvez Deus queira te dizer algo com toda essa tempestade. Talvez Deus queira te mostrar algo com toda essa tempestade, queira te trazer de volta para um lugar de onde você não deveria ter saído, de onde nós não deveríamos ter saído. E Jonas então está dormindo, e a palavra diz que os chefes daquele navio, as pessoas responsáveis por aquela embarcação, eles encontram Jonas dormindo e falam assim: Jonas, não sei se de fato sabiam o nome de Jonas, mas falaram: rapaz, o que você está fazendo aí, dorminhoco? Levanta, nós estamos enfrentando uma tempestade enquanto você está dormindo. Clama ao teu Deus, seja lá qual Ele seja, e pede para Ele nos livrar dessa situação. Está todo mundo buscando seus recursos, acorda. E Jonas então, ele é acordado por aqueles chefes,
por aquelas pessoas responsáveis por aquele navio. E aqueles rapazes, eles resolvem lançar a sorte. E eles lançam a sorte para que eles tivessem um apontamento de quem era o responsável naquela embarcação por tudo aquilo que estava acontecendo. E a sorte dá em Jonas. Então já olharam para Jonas e já sabiam que Jonas era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, por aquela tempestade. Já começaram a fazer o interrogatório, fala: Jonas, agora começa a explicar quem é você, de onde você veio, a quem você serve, quem é o seu Deus. Começa a explicar o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. E Jonas fala: não, de fato. E Jonas aí admite que ele é o responsável por toda aquela tempestade. Ele fala: de fato, eu sou o responsável por essa tempestade. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus dos hebreus, e estou em desobediência com ele. Eu estou fugindo da presença dele, e ele trouxe uma tempestade sobre nós. E Jonas admite que a responsabilidade por aquela tempestade era dele. E é importante nós entendermos uma coisa: muitos problemas que nós passamos nas nossas vidas, nós tentamos jogar a culpa em um, nós tentamos jogar a culpa em outro, mas muitas vezes o culpado somos nós mesmos. Eu vi uma palavra do Luciano Subirá e ele fala: bom, o principal responsável pela maioria dos teus problemas você encontra no lugar, e é em frente do espelho. Quando você olha em frente do espelho, você encontra o responsável pela maioria dos teus problemas, pela maioria das tuas lutas. Só que nós viemos de uma cultura onde nós aprendemos a colocar a culpa no outro. E bom, as coisas estão acontecendo assim comigo porque tal pessoa fez algo comigo, porque tal pessoa me feriu, porque tal pessoa me machucou, porque falaram algo que eu não gostei, porque me criticaram, porque me repreenderam, porque os meus pais fizeram assim, porque os meus líderes fizeram assim. Então você começa a colocar as culpas dos teus problemas em todas as pessoas, mas você esquece que talvez o principal culpado é você, e que o principal responsável é você. Mas Jonas, naquele momento, ele admite, ele fala: não, essa tempestade sim, ela é responsabilidade minha, eu estou desobedecendo a Deus, eu sou o culpado, eu sou o problema, eu sou um peso no meio de vocês. E Jonas então, ele toma essa atitude correta, de admitir que o culpado era ele, coisa que muito provavelmente ele já sabia desde quando estava dormindo. E esse é o momento de nós entendermos que apesar das nossas lutas, que apesar das nossas dificuldades, nós precisamos reconhecer aonde foi que nós erramos, aonde foi que nós saímos da direção de Deus, aonde foi que nós deixamos o caminho de Deus, aonde foi que nós deixamos de ouvir a voz de Deus, aonde foi? E assim Jonas então admite. E aqueles homens perguntam para Jonas: Jonas, o que a gente faz com você? Você é o problema, a gente não quer morrer, mas você está aqui dentro do nosso navio, você está indo para Tarsis conosco, e essa tempestade vai nos derrubar. O que a gente faz com você, Jonas? E Jonas, ele nem se hesita, ele fala assim: bom,
eu sou o culpado mesmo, eu sou o problema mesmo, me pega e me joga para o mar. Me lança para o mar, me abandona no mar. A culpa é minha. Eu mereço passar por isso sozinho. E Jonas então dá um direcionamento para eles: me joga para o mar e a tempestade vai se acalmar sobre vocês. E ainda assim, aqueles homens, eles não jogaram Jonas de imediato no mar. Eles ficaram meio preocupados e falaram: bom, se a gente jogar esse rapaz no mar, o Deus dele, esse Deus todo-poderoso, que trouxe uma tempestade poderosa sobre nós, vai matar todo mundo, porque a gente matou alguém que é dele. E eles começaram então a entrar numa crise ali, numa preocupação, e começaram a tentar a conduzir aquele navio até um lugar que tivesse areia, que tivesse terra, mas não conseguiram chegar, e a tempestade continuava, até que eles olharam para Deus e falaram: Deus, nós não somos culpados do que está acontecendo com ele, desde já nós pedimos perdão, mas nós vamos jogar ele, nós não queremos morrer com ele. Pegaram Jonas e lançaram Jonas sobre o mar. E ali estava Jonas, abandonado no mar, só que não. Vamos voltar aqui na Bíblia, ainda no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 17. Vamos ler o 16 e o 17. Tomados esses homens de grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então os homens, depois que mandaram Jonas para o mar, ainda fizeram sacrifícios ao Senhor, falaram: vamos fazer sacrifício, vamos adorar esse Deus, para a gente mostrar que a gente não tem nada contra ele, nada contra o povo dele, que é apenas uma questão de sobrevivência, a gente não quer morrer com ele. E eles sacrificaram a Deus, mas lançaram Jonas. E no versículo 17 diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então ali Jonas foi lançado sobre o mar, e veio um grande peixe, provavelmente uma baleia, e engole Jonas. E a palavra diz que Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro daquela baleia. E é o que muitos poderiam dizer: bom, Jonas está ferrado. Mas na verdade o que parecia algo ruim era uma proteção de Deus. Jonas estava na barriga da baleia, aparentemente sem saída, mas se ele estivesse no mar, ele teria morrido. E ali na barriga da baleia, Deus guarda ele ali, e protege ele. Não digo que ali era somente uma proteção, mas um lugar de alinhamento. Porque quando Jonas ele se depara com a situação dele, ele está em um lugar onde ele não pode se mover, ele não pode sair dali, ele não pode fazer o que ele quer fazer, ele não pode andar, ele não pode se movimentar, ele está simplesmente preso na barriga de uma baleia. Ele não tinha para onde correr, e ali provavelmente ele morreria também. E eu quero que você entenda uma coisa:
Muitas vezes nós nos deparamos com as nossas vidas dentro da barriga de uma baleia. E como é isso? Geralmente é quando nós nos afastamos de Deus, ou corremos dos projetos de Deus, fugimos de Deus, e Deus quer nos trazer de volta para aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. E talvez você já se deparou ou está passando por uma situação na sua vida onde parece que você não consegue andar, onde parece que você não consegue caminhar, que você não consegue sair do lugar, parece que você está preso, parece que a sua vida não anda, você planeja, mas as coisas não saem do lugar, você projeta, mas as coisas não saem do lugar, você sonha, mas não sai do lugar, e não consegue sair do lugar. E assim estava Jonas, ele não conseguia sair do lugar. E tem hora que Deus ele resolve parar tudo na nossa vida, sabe por quê? Para nos resgatar. Tem hora que Deus resolve travar tudo nas nossas vidas, para que Ele nos coloque de volta no centro. Jonas estava na barriga da baleia, parado, travado, caminhando muito provavelmente para a morte. Mas ali, aonde ele não podia se mover, ali aonde ele não podia sair do lugar, era onde Deus queria trabalhar na vida dele. Era onde Deus queria chamar ele de volta para o propósito. Então eu quero que você entenda isso. Talvez as coisas estão paradas na sua vida, mas porque é o momento de você se voltar para Deus. Porque é o momento de você se mover não com as suas pernas, mas com a sua boca, com a sua oração, com a sua busca, com a sua intensidade em Deus. É o momento de você começar a se movimentar no mundo espiritual. Se mover no mundo espiritual. Quem está entendendo? É o momento de você se mover no mundo espiritual. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. É momento de você deixar o Espírito de Deus mover você. Esse é o momento. E dentro da barriga da baleia, nós vemos aqui no capítulo 2, Jonas já 3 dias e 3 noites, preso. Ele ficou 3 dias e 3 noites preso, e no capítulo 2 nós vemos o seguinte: Jonas começa a falar com Deus, e a palavra diz: orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos. Será que tornarei a ver o templo da Tua santidade? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, desfalecendo em mim a minha alma. Me lembrei do Senhor, e chegou a Ti minha oração no templo da Tua santidade. Os que adoram ídolos abandonam sua fonte de misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com ação de graças. Pagarei os meus votos, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então presta atenção. Jonas estava sem saída e nada mais andava na vida dele. E ele começou a clamar a Deus. E é muito legal porque eu tenho isso como experiência própria, os momentos onde eu senti mais dificuldade, os momentos onde as lutas ficaram mais difíceis, os momentos onde eu mais ralei, foi os momentos onde eu mais busquei.
Deus não te coloca dentro da barriga da baleia para que você morra lá, mas para que você volte a buscar Ele. Deus não te coloca dentro da barriga da baleia para que você se perca lá, mas para que você retorne ao caminho, para que você volte a orar, para que você volte a buscar, para que você volte a ser intenso na presença de Deus. Nós não podemos nos contentar com o pouco, com o nível raso. Nós temos que sair do nível raso e entrar para um nível profundo, avançar níveis em Deus e chegar até Ele cada vez mais. Talvez está tudo parado na sua vida, porque Deus está te chamando para o caminho de novo, porque Deus quer te realinhar com Ele. E ali na barriga da baleia foi o lugar de alinhamento que Jonas encontrou com Deus. Foi ali onde ele voltou a clamar a Deus, parou de fugir de Deus e começou a falar: Deus, eu errei sim, eu fugi do Senhor e eu estou quase morrendo. Mas olha para mim, me tira daqui, que a tua misericórdia me visite. E Jonas começa a falar com Deus, e começa a clamar a Deus, e ele começa a dizer: os ídolos, as pessoas que têm ídolos abandonam os seus ídolos, mas eu vou oferecer sacrifícios a ti, Senhor. E Jonas então começa a restabelecer uma aliança com Deus, e dizer: Deus, eu não quero fugir dos teus caminhos mais, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero andar na sua direção. Se é para Nínive que o Senhor está me mandando, eu vou para Nínive. Eu estou arrependido. Eu estou em uma situação onde eu sou obrigado a estar arrependido. Jonas então começa a clamar a Deus e pede que Deus livre ele daquela situação. Eu quero dizer para você: não se hesite em clamar a Deus. Se está tudo parado, começa a falar com Deus. E começa a falar: Deus, me tira daqui. Abre a boca dessa baleia. Me liberta dessa prisão. Me liberta dessa paralisia espiritual. Me coloca de novo no centro da tua palavra, no centro do seu coração. Presta atenção, se você está aqui hoje, é porque Deus te quer no centro do coração dele. Se você entrou por essa porta hoje, é porque Deus te atraiu até aqui. E ainda que o diabo tente te distrair, ainda que o diabo tente te tirar o foco, ainda que as pessoas tentem tirar o teu foco, Deus é com você. Você não está aqui à toa, você está aqui por um propósito. E Deus está te chamando hoje para um lugar de realinhamento. Mas não espera entrar na barriga da baleia, não. Começa a clamar a Deus antes disso. Coloque o teu coração e a tua vida diante de Deus antes disso. Se dispõe a fazer a vontade de Deus antes disso. Antes que tudo esteja dando errado. Antes que a tempestade venha. Antes que você seja jogado no mar. Antes que a baleia te engula. Volte o seu coração e os seus olhos para a presença de Deus. E volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E a palavra diz então que Deus liberta Jonas daquela baleia. Aqui no versículo 17. E aquela baleia, ela tira Jonas. Versículo 2, capítulo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então a baleia lançou Jonas sobre a terra. Vomitou Jonas sobre a terra. E Jonas aí estava liberto daquele lugar que aparentemente
Era um lugar de prisão, era um lugar de paralisia, mas Deus o havia paralisado para que ele se retornasse para o caminho. Tudo que Deus faz tem um propósito. A glória dele não vem por acaso, nada dele vem por acaso. Nada dele vem por acaso. Então Jonas, ele é liberto quando ele resolve clamar a Deus. E ele clamou. Eu lembro de algumas vezes que as coisas estavam difíceis na minha vida. Eu comecei a clamar e falar: Deus, me coloca no caminho. Deus me alinha. Deus me direciona. Deus, não me deixe sair dos teus caminhos, não me deixe sair dos teus propósitos. Eu lembro que em uma dessas vezes eu estava no tabernáculo, já faz um bom tempo. Se eu não me engano era uma sexta-feira, há um tempo atrás, alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, toda sexta-feira o pessoal aqui da rede mesmo, a gente costumava sair, ia para a praça, ia para os lugares, saía de sexta, saía de sábado, saía de domingo, todo dia era dia de sair. E eu lembro que era uma sexta-feira, eu estava orando no tabernáculo, e já fazia um tempo que eu estava orando. Algumas pessoas entraram no tabernáculo e falaram: Samuel, você não vai? A gente está indo para a praça, vamos comer lanche. E eu falei: aguarda só um instante, já estou indo. E eu lembro que nesse dia a presença de Deus estava tão forte, e aquilo que estava acontecendo ali no tabernáculo estava tão poderoso, tão real. E o meu celular estava tocando uma canção, ele estava ligado no louvor. Já fazia um tempinho que o meu celular estava a ponto de descarregar, tinha uma exclamaçãozinha, aquela exclamaçãozinha que ninguém gosta, que aparece no celular na hora que ele vai desligar, já não tem mais bateria nenhuma. E eu falei assim para Deus: Deus, meu celular está quase descarregando, está muito gostoso essa oração, o Senhor está colocando algo novo na minha vida, mas vamos fazer o seguinte: eu só vou sair daqui do tabernáculo na hora que o celular desligar. Já está para desligar mesmo, né? Eu lembro que nisso passou ali 20, 30 minutos, 40 minutos, passou uma hora, e o tempo passava, e o celular não desligava. E olha que o meu celular era aquele celular viciadíssimo na bateria, sabe? Não durava nada. E ali eu entendia que Deus me queria por mais tempo ali, que Deus queria trabalhar mais coisas ali. Presta atenção, oração nunca é demais. Oração nunca é demais. Começa a colocar a sua vida diante de Deus. Ele deseja que você o clame. Ele deseja que você esteja em um lugar de oração. Ele deseja ouvir a sua voz. Deus quer ter relacionamento com você. Talvez você pense que Deus é um pai ausente, mas na verdade você é um filho ausente. Porque Deus, Ele está sempre presente, aguardando com que nós venhamos a chamá-lo, aguardando o nosso clamor. Deus não é um Deus ausente, Ele está sempre presente. Jó 33,14 diz que a verdade é que Deus fala a hora de um modo, a hora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Ele está falando o tempo todo, mas muitas vezes nós estamos distraídos com aquilo que a gente quer e não com aquilo que Ele quer. E muitas vezes estamos escutando tantas coisas aí do mundo, que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Estamos preocupados com tanta coisa aí do mundo, que não conseguimos escutar a voz de Deus. Estamos preocupados com tantas coisas, com tantos desejos que são nossos, da nossa carne, que nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Deus quer falar com você, quer ter relacionamento com você. Ele já é um pai presente. Está faltando você se tornar um filho presente, que acorda e fala com Ele, que vai dormir e fala com Ele, que tira um tempo para falar com Ele, que está no almoço, fala com Ele, está no trabalho, fala com Ele, está no carro, fala com Ele.
Deus não é aquela pessoa que a gente só vai ver de final de semana. Tem uma frase de Keith Green que ele diz que muitas pessoas acham que Deus está na prisão, e a igreja é a prisão, Deus está lá preso, e a pessoa aparece no final de semana lá, para fazer uma visita a Deus. Como que o Senhor está aí? Eles estão te alimentando bem? Como que estão as coisas? Eles estão te dando comida aí, Deus? Sabe, como se Deus estivesse preso na igreja, a gente só visitasse Ele de final de semana. A verdade é que Ele nos chamou para ser igreja, e Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em você, Ele quer habitar em mim. E a palavra diz, na sequência de Jonas aqui, eu não vou ler o capítulo 3, mas Jonas vai até Nínive, e se realinha com aquilo que Deus queria que ele fizesse, e ele prega em Nínive, e quando ele prega em Nínive, o povo de Nínive se converte, e o povo de Nínive se volta para Deus. E o povo de Nínive tem o coração convertido, tem o coração quebrantado. O povo de Nínive volta a buscar a Deus. Presta atenção, mesmo que pareça difícil, pessoas à sua volta estão aguardando uma palavra sua para se converter ao Senhor. E talvez você olhe para as pessoas e fale: essa pessoa não vai se converter, essa pessoa eu não consigo, esse bairro eu não consigo, essa cidade é difícil. Do que adianta eu falar de Deus para essa pessoa, para esse meu amigo, para esse meu parente? Essa pessoa não quer saber de Jesus. A palavra de Deus diz: ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Ide é o chamado de todo cristão. Se Jesus acreditou em nós, a ponto de entregar a própria vida por nós, não é só em nós que estamos aqui na igreja, não. Jesus acreditou no drogado, no viciado, no assassino, no adúltero, na prostituta. Ele acreditou que todas essas pessoas pudessem ser libertas. Apesar da ruindade do nosso coração, apesar da maldade do nosso coração, Ele olhou para nós com misericórdia. E Jonas então vai até Nínive, ainda um pouquinho contrariado, e ele prega para aquele povo. E aquele povo é liberto. E aquele povo, ele se volta para Deus.